e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom, e bem-vindos de volta a D&D 237, ou RPG 237, eu já nem lembro mais como eu tava chamando essa série de vídeos. Bem-vindos de volta ao nosso bate-papo sobre RPG, sabendo que o meu foco principal é D&D. E hoje a gente tá aqui pra discutir um pouco sobre uma coisa que talvez seja um pouco controversa, talvez não seja controverso em nenhum espaço ou capacidade, mas sobre construir os seus personagens de D&D errado. Eu sei, da última vez que a gente conversou, eu fiquei de fazer um vídeo explicando como você preenche a sua ficha de D&D, mas sinceramente tem um monte de material por aí, e assim, se você lê o livro do jogador, tem basicamente um passo a passo ali de como é que você faz pra preencher a sua ficha. Então eu achei que seria mais divertido se eu conversasse com vocês sobre essa ideia que eu vi num vídeo da D&D. Inclusive, se você fala inglês, ou pelo menos entende bem inglês, e gosta de RPG, principalmente D&D, e não tá seguindo a D&D, você tá perdendo, assim, um acervo grotesco de material. Porque ela cria uns conteúdos, assim, muito fora da caixinha e que te ajudam muito a desenvolver os seus personagens. Então, fica aqui a dica número 1. Sigam a D&D. Mas no vídeo que eu tô me referenciando, a D&D faz uma defesa de construir o seu personagem de D&D errado. E não é no sentido de, tipo, ignora rolar os valores de atributo, ou não escolha raça e classe, ou qualquer coisa do gênero. Não. O que ela tá falando ali é sobre não buscar necessariamente a otimização do seu personagem. Pra quem nunca montou um personagem de RPG e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, quando você vai criar o seu personagem, você tem basicamente 3 passos principais. Você vai rolar os seus valores de atributo ou definir os seus valores de atributo a partir do parâmetro que o seu mestre e a sua party usam. Tem gente que usa aquele de comprar os pontos, tem gente que prefere rola 4d6, tira o número mais baixo e esse é o seu valor. Enfim, tem várias maneiras de fazer. Mas você define os valores de atributo e aí você estabelece, né, distribui lá entre força, constituição, destreza, inteligência, sabedoria e carisma. Você escolhe a sua raça e a sua classe e aplica todos os modificadores necessários e tudo mais. E aí você, enfim, completa com antecedentes e equipamento e basicamente seu personagem tá pronto. Recomendo fortemente que você pense sobre a história do seu personagem, porque ele decidiu virar um aventureiro e tal, mas nem todo mundo prioriza fazer isso. Tudo bem, então o que a D&D queria dizer quando ela falava sobre construir o seu personagem errado e por que eu acho essa ideia muito legal? Tem muita gente que na hora que vai montar um personagem procura otimizar ou maximizar o personagem da melhor maneira possível. Ou seja, se você quer construir um bárbaro, é natural que as pessoas busquem as raças que vão te dar mais coisas de força e constituição e tudo mais. Ou se você quer construir um mago, você busca... Eu não sei mais se mago é inteligência ou sabedoria, eu sempre confundo os dois, porque eu aparentemente não tenho nenhum dos dois atributos. Se você quer construir um bruxo, você vai focar em raças que te aumentem os atributos de carisma, tipo Tiefling e tal. E assim, essa é uma maneira de jogar e é uma maneira de garantir que você tenha o melhor personagem possível, ou seja, o personagem com o máximo de bônus possível, mas é divertido também você pensar sobre como você pode construir um personagem errado, focando principalmente no aspecto de storytelling. E aqui, bem-vindos escritores, esse é o pedaço do vídeo que é pra vocês. Quando você ignora a ideia de otimização do seu personagem, ou seja, você pega raças e classes independentemente dos bônus de atributo, você escolhe uma subclasse que todo mundo na comunidade de D&D considera inútil, ou você pega um talento que ninguém acha bacana, ou até truques, magias e tal, que a galera, de modo geral, considera inúteis, você acaba abrindo espaço para você ter um tipo de jogo mais inventivo, mais criativo. Se você escolhe, por exemplo, criar um clérigo que não cura nada, o rolê dele não é de curar, o rolê dele é, sei lá, ser trapaceiro, desenhar pintos por aí. Oi, Jester, saudades. Inclusive, se você não assiste Critical Role, você devia assistir Critical Role. Hoje estreia uma nova mini campanha de 8 episódios, vai ser super bacana. O Matt Mercer, que normalmente é o DM deles, vai jogar como personagem e eu tô muito empolgada, então fica aqui a dica. Passa na Twitch e no YouTube. É tarde, passa às 11 horas da noite pra gente aqui no Brasil. No verão passa ainda mais tarde, mas tem reprise às 4 da manhã, que também é muito tarde, mas tem reprise também 1 da tarde de sexta-feira. E aí dá pra assistir, só que são 3 horas, então se você, como eu, trabalha, ou você ouve enquanto tá trabalhando, ou você
assiste quando sair a reprise no YouTube segunda-feira. Voltando ao assunto. A partir do momento em que você cria um personagem saindo, assim, né, da caixinha da otimização e tal, você tem novas oportunidades pra contar uma história de um tipo de personagem que ninguém nunca jogou. Porque todo mundo já teve que lidar com um elfo ranger, ou com um tiefling bruxo, ou com um Goliath que é bárbaro e tal, mas e se você faz um halfling bárbaro? E se você faz um bardo que tem 0 de carisma e aí, portanto, como é que ele faz pra encantar as pessoas? Ou se você faz um ladino que é desastrado, né? Você tem aí espaço pra brincar um pouco mais com isso e, além disso, ainda aumenta ou te guia no que você vai definir como motivação pro seu personagem. Uma outra coisa pra você levar em consideração também é que essas suas escolhas ruins ou erradas podem ser um reflexo do backstory do seu personagem. Então imagina que ele é uma pessoa profundamente constrangida, introvertida, que não gosta, né, de se expor e tal, mas ele vem de uma família de bardos, ele vem de uma família de uma trupe teatral e tal, e aí, portanto, ele foi obrigado a exercer esse papel, embora ele deteste, ele não tenha carisma, e aí, como é que fica a vida dele, né? Ou, por exemplo, no caso da Lilith, a minha personagem, ela, enfim, a história dela é um pouco longa e um pouco triste. Ela é uma tiefling, ou seja, ela tem aquele aspecto de demônio, e ela foi criada em um monastério que é de uma religião que odeia qualquer coisa não humana. A inspiração para a história dela foi o Corcunda de Notre Dame, então o mentor dela era um homem que se via profundamente religioso, mas que maltratava muito ela porque ela era um demônio e tal, não sei o quê. Mas ele tinha também ali uns outros interesses um tanto quanto complicados na Lilith. Ela acabou fugindo e tendo que se virar na rua. Foi assim que ela virou um ladino. Ela fugiu e teve que se virar na rua, virou um ladino. E ela tem um contato com espíritos, né? Assim, eles se aproximam dela. Porque a subclasse de ladino que eu escolhi pra ela é o Phantom, e o Phantom é um ladino que tem essa comungação com o universo espiritual e usa dessa comunhão com o universo espiritual para se comunicar com espíritos, adquirir outras proficiências, conseguir dar dano necrótico, umas outras coisas. Só pra explicar pra quem não conhece a mecânica de D&D, por que ela tem esse rolê com os espíritos. E aí, por conta dessa relação dela com os espíritos e tudo mais, e porque eu me apaixonei perdidamente pelo Caduceus Clay de Critical Role e eu precisava me aproximar mais do Homem-Vaquinha, eu decidi que eu ia fazer um multiclass dela para clérigo. Mais especificamente, o clérigo do domínio da, eu não sei em português como ficou, mas Cleric of the Grave Domain. É o ideal? Não, porque a Lilith tem 1 de sabedoria. Significa dizer que ela tem quase nada de feitiços que ela pode fazer e tal. Mas faz sentido com a história dela. A história dela é uma história de aceitação, é uma história de entender o lugar dela no mundo, e é uma história em que ela, assim, tem esse contato com o universo espiritual, e ela tá se afastando cada vez mais daquela seita religiosa onde ela foi criada, e entendendo a espiritualidade dela, como ela vai se manifestar no mundo. E é por isso que a história da Lilith é legal, e determinou que eu criasse um personagem errado, ou seja, um clérigo com um wisdom muito baixo, porque faz sentido pra história dela, sacou? E o último argumento em favor de você criar os seus personagens errado na verdade, é um argumento duplo. Dungeons & Dragons é só um jogo, você tem que se divertir jogando, e você vai se divertir com a história que você preferir contar, então crie o personagem da maneira que você quiser. E além disso, não existe montar um personagem errado, porque se não pudesse montar o personagem do jeito que você quer, o livro não permitiria. A partir do momento em que o livro te oferece opções de raças, classes e etc., você pode fazer qualquer combinação delas, sabendo que talvez a combinação que você escolha não vai ser a combinação otimizada, mas do ponto de vista de storytelling, do ponto de vista de criação de uma narrativa, de uma história em coletivo, fazer eles errado pode ser uma maneira de fazer uma coisa completamente diferente, e é por isso que você deveria fazer. Aproveitando o ensejo, fica aqui o convite para quem quiser. Eu tô montando umas one-shots pra jogar com a galera, então vai estar disponível no meu Instagram o link pra um Google Forms. Se você não me segue ainda no Instagram, por favor, me siga no Instagram, preciso. Mas vai estar disponível no Instagram um link pra um Google Forms pra você me dizer mais ou menos
que classe você gostaria de jogar, qual é o tipo de jogo que você gosta e, acima de tudo, qual é a sua disponibilidade de dia e hora e tal, pra ver se a gente consegue jogar uma campanha juntos. Uma one-shotzinha, não é nenhuma campanha inteira. E é isso. Então, era basicamente isso. Eu queria saber como é que você prefere criar os seus personagens, se você prefere maximizar e otimizar eles ao máximo, ou se você realmente privilegia também a parte de roleplay, a construção narrativa que você tá fazendo. E até a próxima. Mua.